Bom dia! Sejam bem-vindos para mais um Abrir do Evangelho, que atualmente a gente não está fazendo Abrir do Evangelho por causa do Setembro Amarelo. A gente está na nossa campanha da Jornada pela Vida e a gente está trabalhando juntos aqui toda terça-feira, 9 horas da manhã, o Juventude Interrompida. E o que é esse livro? Ele traz uma série de cartas de jovens que desencarnaram, naturalmente, né? Jovens, então espíritos que passaram pouco tempo, digamos assim, aqui na Terra, e eles contam como que foi essa passagem para o lado de lá. Eles trazem reflexões muito importantes sobre o suicídio, sobre o uso de drogas, sobre o mau cuidado com o próprio corpo, que são questões muito frequentes no debate dos jovens, e a gente precisa sim trazer para poder conversar sobre isso aqui no Abrindo Evangelho também. Legal? Então a gente está aqui para ler hoje a carta de Cássio. A gente leu a carta de Jurandir na semana passada e também foi uma história muito emocionante a respeito de um suicídio. Jurandir foi entendendo o que aconteceu com o corpo dele, o que ocasionou toda aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquela aflição que ele estava porque o namorado dele havia traído ele com outra pessoa. Ele, naquele desespero, se jogou de uma ponte e cometeu suicídio. Então, a gente vai entendendo que o sofrimento definitivamente não acaba. A gente nasce apenas uma vez nessa vida e a gente não morre. A gente é imortal. Então, cada vez que a gente causa um dano muito grande ao nosso perispírito, quando, por exemplo, a gente usa drogas, que é o assunto que a gente vai abordar hoje, quando a gente comete um suicídio, quando a gente fica mantendo a má água, né? A mágoa, cultivando mágoa dentro da gente, a gente está criando um rombo no nosso perispírito. E depois, numa outra vida, a gente vai precisar resolver esses boletos todos que a gente deixou por aí. Tá? Então é muito importante que a gente preste atenção nesses relatos dos jovens, para que naturalmente a gente compartilhe com outros jovens também essas cartas e a gente também internalize, porque às vezes a gente passa na juventude, né, incólume, sem se preocupar com todas essas questões, mas na vida adulta ela pode voltar. Então eu queria muito que você pudesse levar essa mensagem para mais alguém hoje, sobre tudo que a gente vai conversar. E se você puder, já clica aqui na gaivotinha, já chama alguém aqui agora para poder estar junto com a gente nesse debate. Porque eu vou ler a carta de Cássio, eu vou ler um trechinho que os autores trazem aqui pra gente, mas é muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de debater. Então todo comentário que você coloca aí, eu leio do lado de cá, a gente se ajuda, a gente vai somando os nossos pensamentos juntos aqui. Legal? Então clica aqui na gaivotinha, chama uma pessoa que poderia conversar com a gente hoje sobre esse assunto de drogas, o assunto da espiritualidade, da jornada pela vida, porque é um assunto que cabe a todos nós aqui. E todo mundo pode contribuir. Magalhães Huller, seja bem-vinda. Márcio está por aqui. Fala, meu amigo. Tudo bem? Shirley está aí contigo, amigo? Provavelmente está. Shirley não perde nenhum. Bom dia. Sejam bem-vindos. Legal, gente. Ah, da Silva chegou. Agora sim. Agora o time está completo. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar lendo aqui então a carta de Cássio, tá? Eu vou pular pequenos trechos aqui só para a gente poder, né, conseguir ter um pouco mais de agilidade. Eu quero ouvir vocês, eu quero debater. Esse nosso encontro aqui é para a gente criar juntos, legal? Bom dia, da Silva. A gente estava só esperando você para começar, hein? Agora que você chegou, agora a gente pode começar aqui. Vamos lá, gente. Carta de Cássio, uma das cartas dentro do livro Juventude Interrompida. Vamos lá. Ser jovem. Ser jovem é não ter medo de ousar. Ser jovem é inventar e reinventar a todo tempo. Ser jovem é ser diferente. É colocar de lado os ideais dos pais e colocar em mente os próprios ideais. Porque a vida é feita para viver, para curtir, para contestar. É o novo desafiando o velho. É o moderno em detrimento do antigo. Essas outras máximas conduziam minha forma de ser, pensar e agir. E eu sei que todos nós que cá estamos já fomos jovens alguma vez na vida. Comenta aqui, você concorda com Cássio? Bota aqui,
Quando você era jovem, quando você era mais jovem, porque todos aqui somos jovens, né? Mas quando você era mais jovem, você concordava com ele? Ser jovem é reinventar, é ser diferente, é desafiar o antigo. O que você acha disso? Beleza, Márcio, mas estamos aqui junto, depois ela assiste a reprise, tá tudo certo. Então vamos lá. O Cássio contando aqui, né? Vão comentando aí enquanto isso. O Cássio colocou: passei anos e anos de preparo no mundo espiritual até que recebi a oportunidade de reencarnar. Meu maior desafio seria vencer a mim mesmo, domar meus monstros, cuidar da harmonia familiar. Nasci com todas as possibilidades para executar o plano reencarnatório cuidadosamente elaborado. Percebam a estrutura que eu encontrei. Família rica e conhecida, daquelas que se diz por aí que tem nome e sobrenome. Sabe como que é? Mãe ainda muito jovem me recebeu em seus braços sem saber o que fazer comigo. Afinal, era fruto de mais uma das suas aventuras inconsequentes. E não fazia parte dos seus planos cuidar de uma criança naquele momento. O pai, que nem quis saber se eu era realmente filho dele, que disse a minha mãe não acreditar nessa possibilidade, mas que também isso não faria a menor diferença, e que o máximo que ele poderia assumir naquele momento era o papel de reprodutor. Diante dessa realidade do Cássio, que tinha acabado de nascer, ele foi entregue aos avós dele, que me criaram. Entretanto, por mais que tentassem fazer o papel de pais, avós são avós e pais são pais. Estudei nas melhores escolas, recebi o recurso material que eu precisava, carinho dos meus avós. Minha mãe só aparecia em casa quando tinha problemas financeiros. Nunca me dedicava atenção e carinho verdadeiros. Tudo que fazia comigo ou por mim era para conquistar reconhecimento financeiro dos meus avós, que tudo faziam para que ela terminasse os estudos e assumisse uma carreira. Totalmente inconsequente, chegou a esconder um cigarro de maconha dentro da minha fralda para que meu avô não a flagrasse fumando. Episódio que causou uma pequena queimadura cuja marca carreguei para o restante da minha curta existência terrena. Assim cresci meio a confusão familiar. Discórdia e tensão pairavam no ar. Para suportar tudo isso, minha avó vivia à base de medicamentos, drogas lícitas pela lei humana, né? Utilizadas com o intuito de resolver os problemas que a vida lhe trazia. Por outro lado, minha mãe usava drogas ilícitas com o mesmo objetivo. Droga é droga, né, gente? Na minha adolescência, eu não aguentava a pressão que vinha de todos os lados. Resolvi utilizar algum tipo de droga que pudesse minimizar os problemas junto aos quais estava inserido. Comecei usando maconha, afinal era o que minha mãe usava e o acesso era muito fácil, bastava ter dinheiro para pagar e isso não faltava. Com o tempo os problemas só aumentaram e a maconha não estava mais ajudando. Seus efeitos eram fracos demais e meu fornecedor disse que possuía algo mais forte que me daria o que eu estava procurando. Então comecei a usar cocaína. Enquanto eu estava sob efeito da droga, eu não tinha problema. Meu Deus, eu não sabia que essa fuga só aumentaria minha angústia logo em seguida. E foi exatamente assim. Quando passava o efeito, os problemas voltavam potencializados, ou seja, muito mais intensos. Formava-se um ciclo vicioso. Quanto mais eu usava a cocaína, mais necessidade eu tinha de usar. A cada dia eu aumentava a dose, até que toda a família percebeu que eu estava viciado em cocaína. Os problemas que causavam a minha pobre avó eram enormes. Espero que um dia ela me perdoe. A família se desestruturou ainda mais, pois a minha mãe acusava meus avós, que por sua vez acusavam a minha mãe, de quem é a responsabilidade por essa criança que está se drogando. Eu não mais estava bem na escola, meu primeiro período de faculdade foi um desastre, eu abandonei o curso de Direito com a promessa de retornar no semestre seguinte. Adivinha se ele voltou? Não, ele não voltou para a faculdade. Fiz a matrícula, mas sequer frequentei, pois eu não mudei a minha rotina. Tudo continuava igual, até que nessa rotina de aumentar as doses, eu exagerei. Eu apaguei. Eu acordei num hospital com os meus familiares à minha volta. Começou uma luta para que eu procurasse ajuda. Eu propus ajuda para todos nós, mas ninguém queria.
E esse ponto que ele aborda aqui é interessante, né? Quando a gente tem uma doença grave na família, ou quando a gente tem algum tipo de adição, né, um tipo de vício na família, não é só o usuário, né, que tem um problema, mas isso acaba impactando a família toda. E lembra que o planejamento reencarnatório do Cássio era unir a família? Você lembra disso, né? Ali no início da história. Deixa eu dar um oi aqui para vocês que estão chegando. Fabi, bom dia. Matilde, que bom te ver aqui. Bom dia. Vamos lá, continuando a história do Cássio aqui. Eu só precisava de terapia e de tratamento. Quer dizer, só eu, né? Ele propôs que a família toda buscasse ajuda, mas só o Cássio supostamente precisava de tratamento e terapia. Em poucos dias, minha rotina de festas era exatamente a mesma e eu voltei para o hospital. Fui atendido por uma equipe especializada, eu fiquei revoltado porque eu fui para a reabilitação depois. Nesse país com um pouco de grana sempre se consegue se quer. E eu obtive acesso a drogas dentro da clínica. Algum absurdo isso? É absurdo moral, sim, né? Mas é muito comum essa prática. Então, passaram 40 dias na clínica, eu voltei para casa, consegui melhorar um pouquinho, mas nada significativo. Minha mãe não estava mais usando droga, meus avós sentiam que tinham falhado pela segunda vez com a minha mãe e agora comigo. Isso me causava ainda mais dor. Embora os esforços, em pouco mais de um mês, eu estava de volta às ruas e às rodas de amigos. E aqui ele discorre detalhadamente que mesmo quando a família suspendeu a mesada dele para que ele não gastasse o dinheiro com droga, na rua os supostos amigos arrumavam um jeito de trazer droga para ele. E aí quando os amigos já não davam mais de graça, ele começou a vender as próprias coisas, porque como era uma família abastada, ele tinha um monte de coisa para vender. Então ele vendia o tênis dele, vendia as roupas de marca dele, vendia várias coisas. E quando as roupas começaram a acabar, ele descobriu uma coleção de talheres de prata da avó dele. E aqueles talheres trouxeram uma boa grana. Isso continuou sustentando o vício em cocaína dele. E ele foi utilizando doses cada vez maiores. Vamos lá. Tranquei-me no quarto e cheirei o quanto pude. Não sei quanto tempo eu fiquei nesse delírio. Quando eu achava que o efeito estava passando, era mais uma carreira, e assim mais outra, e mais outra. E eu não sei o que aconteceu. Quando eu acordei, eu tomei um susto. Eu não reconhecia mais aquele ambiente. Eu pensei, opa, essa é das boas. Procurei por mais droga, mas eu não reconhecia o meu quarto. Até a gaveta não estava mais ao meu lado. Sorri achando que eu estava naquelas super viagens. Na verdade, eu estava na maior delas, mas uma viagem sem retorno. Eu vi uma pessoa falando comigo, olhei para o lado, olhei para o outro, mas não identifiquei ninguém. Só podia estar ouvindo coisas. Passei assim por um tempo, ouvindo vozes, risos, choros, sarcasmos. Depois de algum tempo, comecei a ver que aquele ambiente não tinha nada a ver com o meu quarto. Questionei e só ouvi risos. Gritei e ouvi gritos de volta. Chorei e ouvi palavras sarcásticas. Perguntei então o que havia acontecido comigo. Onde é que estava minha avó? Foi aí que alguém me disse que ela não fazia mais parte do meu ciclo e que não tinha mais como ter a companhia dela. Supliquei pela presença da vovó. Nada. A saudade era tanta que ardia dentro de mim, como se fosse fogo a me queimar. Eu estava assustado em algum lugar que eu não conhecia. Medo, talvez essa palavra resumisse bem o que eu sentia. Logo eu, que nunca havia sentido medo de nada. Eu era jovem, eu era ousado. Alguém se aproximou e a gente começou a conversar. Aproveitei para perguntar pela minha avó. Foi aí que aquela criatura disse que eu tinha morrido e que não vivia mais com a minha avó. Como assim? Que susto, né? Morrer assim de repente? Sempre pensei que a morte fosse o fim de tudo. E eu perguntei novamente, se eu morri, por que eu estou aqui conversando com você? E aí a pessoa respondeu, rapaz, eu não sou a melhor pessoa para te responder isso não. Mas eu sei que ninguém morre. Lembrei da minha avó novamente, quando ela chamava a minha atenção para ser uma pessoa boa, para eu orar, para eu louvar o Senhor. Mas eu não aprendi nada disso. Como é que eu poderia orar se eu não sabia fazer isso?
Depois de pensar muito, eu lembrei que a minha avó, quando me colocava para dormir, ela falava comigo uma prece que dizia mais ou menos assim: Anjinho da guarda de mãos de luz, guia meus passos para Jesus. Anjinho da guarda de rosto ameno, mostra-me o trilho para o Nazareno. Comecei a repetir esse versinho. Em pouco tempo ele se tornou um mantra. Olha que interessante isso aqui. Ele não sabia fazer prece. Então, em pouco tempo, aquele versinho que lembrava da infância foi se tornando um mantra. E isso ajudou a elevar a vibração do Cássio. O bem-estar, aos poucos, foi tomando conta de mim. As nuvens à minha volta foram se dissipando. Em pouco tempo eu percebi que aquele lugar onde me encontrava, que parecia ser o interior de uma casa sem energia, era o interior de uma caverna. Senti uma luz se aproximar, me levantei como que atraído por essa estranha energia. Estendi minhas mãos, as quais foram tocadas, fazendo assim com que eu fosse transportado para um outro ambiente. O local era lindo, uma luz intensa, flores, plantas, pássaros, enfim, toda a natureza tinha cor e brilho especial. Havia uma profusão de cores que eu nunca tinha visto nada parecido. Deixaram-me deitado sobre algo parecido com uma maca, mas extremamente confortável e seguro. O espaço era aberto e eu podia sentir a natureza. Um amigo espiritual se aproximou e me convidou a ficar de pé, o que eu fiz com facilidade. Colocando-me de pé, percebi que eu usava uma espécie de túnica leve, fina, mas colorida, com motivos de natureza. O amigo então me convidou a caminhar com ele para que pudéssemos conversar. Nosso amigo Cássio aqui então chegou numa colônia, chegou num hospital. No início, quando ele percebeu que ele tinha morrido, ele estava no Vale dos Suicidas, ele estava numa região muito densa, muito cavernosa, muito escura, por isso que ele ouvia gritos, por isso que ele ouvia sarcasmo, choro. Toda vez que ele pedia ajuda, o que ele ouvia de volta? Tanto a voz da própria consciência, quanto outros espíritos desencarnados ao redor, justamente zombando da situação que ele estava ali. E aí, depois de um tempo, quando ele consegue fazer aquela prece, aquele mantra, ele consegue elevar a vibração, ele consegue entrar numa faixa parecida com os ajudantes, com os espíritos que estavam ali ajudando, e aí ele consegue ser resgatado. E esse é um detalhe muito importante da carta dele aqui, porque me faz lembrar a importância da evangelização infantil. Porque ele só lembrou que ele poderia elevar a vibração dele, quer dizer, ele nem sabia disso, mas ele só lembrou que ele conseguiria fazer uma prece repetindo os versinhos que a avó falava para ele na infância. Então a importância da gente ter uma memória emocional envolvendo com palavras positivas, seja por uma prece, seja por algum verso de uma música que traz um bem para a gente conseguir levar a nossa vibração no momento de desespero. Então a gente começou a nossa caminhada pelo jardim, o amigo espiritual foi apresentando o Cássio àquela região ali, ele se identificou como Marcos, então o nome do amigo espiritual é Marcos, e perguntou como é que estava se sentindo. Aí rapidamente ele falou lá, bem, aí Marcos, tá, como que você está se sentindo? Aí o Cássio falou, estou confuso, não faço a menor ideia como é que eu vim parar aqui. E aí o Marcos, conforme ele foi caminhando, tinham várias flores. Então o Marcos parava, cheirava uma das flores, sentia aquele aroma gostoso, aquele cheiro bom, e ele caminhava. E aí o Cássio tentava cheirar e não sentia cheiro de flores. Aí o Marcos parava numa outra flor, sentia-se bem quando ele cheirava aquela flor. O Cássio foi cheirar e nada. Ele começou a contestar. Por que você consegue sentir o cheiro das flores e eu não? Aí o Marcos começa a explicar a ele que o fato dele ter utilizado drogas durante muito tempo destruiu a região olfativa. E aí, por isso, mesmo desencarnado, a região do perispírito estava destruída. Então ele precisava depois, numa recuperação, depois numa outra encarnação, ele precisava então, aos poucos, ir recuperando essa região do olfato. Aí ele tem a oportunidade de visitar a família, junto do Marcos, e ele descobre que a mãe reorganizou sua vida, se casou, a avó está bem, dedica atenção ao filho mais novo dela, o tio do Cássio.
diminui os medicamentos, mas costuma chorar e costuma dormir abraçado com uma foto dele. Não preciso dizer o quanto eu sofro e me arrependo de tudo que aconteceu. Eu posso garantir hoje que penso bem diferente em relação a algumas questões, principalmente em relação à juventude. Hoje eu diria, lembra do que o Cássio falou lá no início? É legal esse contraponto que a história traz. Vamos voltar aqui, peraí. A carta de Cássio começa assim: ser jovem é não ter medo de ousar. Ser jovem é inventar e reinventar o tempo todo, ser diferente, é colocar de lado os ideais dos pais, é colocar em mente os próprios ideais, é desafiar o velho em detrimento do antigo. É o moderno em detrimento do antigo. Então era assim que o Cássio pensava na juventude dele. E quando ele desencarna, ele passa por toda essa experiência, ele diz o seguinte: ser jovem é não ter medo de ousar. Ser jovem é inventar e reinventar o tempo todo. Ser jovem, ser diferente, é se inspirar, é se inspirar nos ideais dos pais e construir os próprios ideais. Porque a vida é feita para servir e compreender a nós mesmos e ao outro. Olha como é que o desafiar ir contra o outro, na verdade, ele começa a compreender que é construir, é compreender o outro. É o novo acolhendo o velho, não é em detrimento do antigo. É o moderno em harmonia com o antigo. Ser jovem é ser feliz. Ser jovem é construir e transformar, é amar. Meu fraternal abraço, Cássio. Essa mensagem, essa carta foi psicografada em 12 de dezembro de 2012, numa reunião mediúnica no Espírito Santo. Conta pra mim, o que você achou da carta do Cássio? Deixa eu ler vocês aqui um pouquinho, deixa eu beber uma água, para a gente partir para a conclusão do nosso estudo aqui hoje. O que vocês acharam da carta do Cássio? Emocionante, né? Emocionante, está muito aprendizado, né? Isso. Legal. Continuando aqui, gente. Vão comentando aí, depois eu leio, tá? Continuando aqui, os autores Camila Vazoller e Eduardo Braga, eles trazem um texto associado, né, a drogas, ao tema ali da carta do Cássio, e eles trazem um discurso, uma conversa, uma maneira excepcional de se escrever aqui, como se fosse uma comunicação oral, né, não uma comunicação escrita. Então é um texto muito legal, não dá para ler ele todo como eu li aqui a carta do Cássio, mas eu fortemente recomendo, se você tem um jovem em casa, fortemente recomendo que você indique essa leitura aqui para ele. Porque os autores, eles utilizam a linguagem do jovem para poder trazer algumas reflexões, não no sentido de impor uma moral, mas de conversar, trocar uma ideia, entender qual é o nosso propósito aqui, qual é o objetivo na nossa vida e o quanto que o desvio pode justamente trazer mais confusão do que essa busca da reinvenção que o Cássio tanto falou. Então, vale a pena a leitura, vou ler só um trechinho aqui, mas vale a gente refletir sobre a linguagem do jovem para trazer esse propósito, para trazer essa compreensão da vida. Já parou para pensar que você não está aqui por acaso? Isso mesmo, existe um sentido para tudo. Onde e com quem você nasceu, onde e com quem você vive, as suas dificuldades, as suas facilidades e para tudo. Tudo o que acontece na sua vida e nesse mundo. Sim, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, os acontecimentos da vida estão além da nossa compreensão. Mas é justamente por isso que Deus criou o nosso coração, para podermos sentir Ele dentro de nós mesmos e acalmarmos esse mar interior que insiste em nos agitar. Vamos conversar um pouquinho mais sobre os desafios de estar aqui e o que o coração tem a ver com tudo isso. E assim, eles começam a conversa. Deixa eu ver, da Silva colocou aqui: espero que o movimento espírita realmente
Escolha mais os nossos jovens, pois ainda temos muitos Cássios e Cássias. Pois é, da Silva, concordo contigo. Ó, esse é um livro muito legal. O prefácio, se não me engano, foi escrito pelo Rossandro. E são vários autores que comentam essas cartas pós-morte, né, dos jovens. Então isso precisa sim ser trazido para o movimento espírita, e não só a gente trabalhar, todos nós como trabalhadores de casa e frequentadores de casa, não só a questão da doutrinação moral com os textos antigos, mas trazer a compreensão dos textos antigos com uma linguagem mais jovem, para que a casa seja mais receptiva para o jovem, né? Para que a gente consiga compreender o que é que os textos antigos estavam trazendo para o nosso estilo de vida. Então, os autores, eles provocam aqui. A primeira coisa que precisa entender é que você é imortal. Sim, mesmo, você é imortal. Então, eles vão trabalhando sobre a imortalidade da alma, que a gente nasce uma vez, mas a gente não morre nunca mais. A gente nasceu lá quando Deus criou o nosso espírito. E aí que entra um papo reto direto com você, meu jovem. A fase da juventude é permeada por movimento, criatividade, idealismo. Refletindo sobre essas características, podemos concluir que o jovem carrega consigo um inestimável potencial. A juventude é um período intenso na jornada do ser humano. As fases da adolescência e juventude são períodos bastante sensíveis e que muitos fatores externos atuam com imensa intensidade sobre o indivíduo. E aqui eles vão discorrer sobre a sensibilidade que o jovem tem de querer abraçar o mundo com as pernas, e nisso vem justamente a apresentação das drogas, que é uma forma que você tem de fugir da sua própria realidade. Então, eles alertam aqui ao jovem, pela linguagem do jovem, sobre como que essa nossa busca pela criatividade, pela inovação, por vivenciar tudo e quebrar o status quo típico da nossa juventude, o quanto que a gente consegue fazer isso buscando autoconhecimento, buscando gerar um impacto positivo na vida das pessoas e não fugindo do nosso planejamento reencarnatório, fugindo da dádiva que é a vida que Deus nos deu. Então é um diálogo muito profundo, com uma linguagem excelente para a gente se comunicar com o jovem. Deixa eu ver aqui. Por isso, jovem, é preciso que você entenda que o período da sua juventude é um momento singular da existência, sendo natural que haja uma grande confusão de sentimentos. Uma das sensações materiais que excitam os sentidos e na qual o coração humano se perdeu é a sensação provocada pelas drogas. E aqui eles vão debatendo um pouquinho sobre isso. Quando falamos do poder destruidor das drogas, que seu uso arruína a sua própria vida, se liga nisso. Não estamos falando somente da sua existência de agora. O poder destruidor das drogas transcende a matéria. Lembra o que aconteceu com Cássio? Ele estava desencarnado, ele podia sentir o cheiro das flores, mas o perispírito dele estava destruído. Ele não conseguia captar pelo olfato. Mesmo sem ter o corpo físico, isso destruiu, comprometeu o corpo espiritual, lá no perispírito. O uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, e aí é um ponto legal também do estudo. Se a droga é lícita ou ilícita, é simplesmente uma definição da lei humana. Agora, que a gente sabe que aquele composto químico vai gerar algum tipo de alteração no nosso corpo biológico, é fato que vai dar. Qualquer remédio, qualquer uso de álcool, qualquer tipo de cigarro é um tipo de droga. Os médicos eles vão nos orientar a usar determinadas drogas com uma quantidade, mínima possível para que a gente possa utilizar aquele composto químico para resolver um problema. Agora, quando a gente não tem problema nenhum, por que a gente se mete a utilizar alguma química para mexer com o nosso corpo? Não mexe com o time que está ganhando. Mas a gente, pela curiosidade, a gente, para ser rebelde, a gente acaba provando. E muitas das pessoas provam e acabam buscando mais e mais e mais, como foi o caso do Cássio. Ok. Importante dizer, não é
Porque o Cássio, ele saiu de um tipo de droga para outro e ele desencarnou por causa do outro, que o risco é ir para drogas cada vez piores. Qualquer uso de droga gera um impacto no nosso perispírito. Tá? Eu vou tomar a cervejinha do final de semana. Pode ser que a gente não tenha nenhum tipo de doença causada pelo álcool nessa vida? Pode. Mas seria muita hipocrisia a gente, nesse momento aqui agora, não parar para considerar uma vida futura. Né? Se a gente faz o uso de drogas de forma geral, né? A gente sabe, a gente tem consciência e conhecimento, a responsabilidade. Dói no peito falar isso, mas eu sou tão falho quanto você. O hábito do vinhozinho gostoso. Mas é tão romântico. A cerveja do final de semana. Uma cachaçinha com os amigos ali numa festinha. A gente precisa saber o que é certo e o que é errado. E a gente tem um livre-arbítrio para escolher o que é que a gente vai querer trazer para a nossa vida. Então, quando eu escolho botar um vinho na geladeira, eu tomo uma garrafa, tomo outra, no final de semana eu estou tomando outro, depois estou tomando mais um vinho. Se eu trago isso como hábito, eu estou consciente que isso pode comprometer o meu corpo físico, quiçá o meu corpo perispiritual. Então, estou trazendo aqui essa conversa não de um ser superior para uma pessoa em evolução, mas nós dois aqui, eu e tu, todo mundo aqui está passando pelos mesmos desafios da vida material e toda a espiritualidade está aqui conosco. A gente precisa internalizar isso. A gente tem o direito de utilizar o nosso livre-arbítrio como a gente quiser. A gente só precisa sempre levar em consideração que se eu pego esse celular aqui e eu decido colocar ele aqui, ninguém vai pegar esse celular e vai devolver para cá. A responsabilidade é minha. Se eu escolhi movimentar alguma coisa na minha vida, eu sou responsável por trazer essa coisa de volta. Quando o Cássio decide utilizar, por exemplo, maconha, porque minha mãe usava. Se a minha mãe usava, eu vou usar isso também, porque eu preciso fugir. Olha como o seio familiar gera uma influência sobre a criança. Mas será que aquele jovem já não sabia que era errado? Se ele sabia ou se ele não sabia, não está a gente aqui para julgar. A gente só precisa levar em consideração que sim, os pais e o meio de forma geral influenciam as nossas escolhas. E a partir do momento que ele vê, não deve fazer mal porque minha mãe usa também, ele entra no mundo das drogas. E poderia ser um cigarro comum, poderia ser um cigarro de maconha, ele não precisava nem ter ido para a cocaína. O impacto gerado no corpo físico e talvez no corpo perispiritual, no corpo mental, no corpo mais sutil, esse impacto é a gente que escolhe. Legal? Vamos lá. Os autores eles até lembram que André Luiz fala sobre isso, né? Quando o André Luiz desencarna, que ele utilizava também muito do excesso da alimentação e de bebidas alcoólicas. Né? Então ele sentiu no perispírito o quanto aquilo gerou um dano no perispírito dele quando ele desencarnou. Mais um trechinho aqui. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, ao responder a pergunta de Allan Kardec sobre a criação dos espíritos, se uns foram criados bons e outros maus, os espíritos superiores respondem que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então a gente precisa entender que a criação é perfeita. Quando Deus pensou,
né, ele gerou os espíritos para que viessem para a Terra, para que eles buscassem a própria evolução, Deus não pensou, eu vou criar esse daqui que vai ter um monte de vício, vai ter um monte de problema, vai vir uma família complicada e ele vai passar perrengue por muitos séculos. Esse aqui não, esse aqui ele vai vir todo confortável, ele vai evoluir rapidinho. Cadê a justiça divina, gente? Então todos nós fomos criados absolutamente iguais. As tendências, os vícios, os desafios que a gente tem na nossa vida hoje, não foi Papai do Céu que impôs, fomos nós que nos impomos. Nós fizemos escolhas. Agora, nós estamos hoje na melhor condição, no melhor contexto possível. Não queira buscar quem você era no passado. Eu tenho medo de saber quem eu fui no passado. Eu só preciso entender, se hoje eu estou no melhor contexto possível por causa da lei do progresso, e hoje, por exemplo, eu tenho problemas físicos, eu tenho problemas emocionais, eu preciso entender que isso é resquício de decisões erradas lá do passado. Então, uma vez que eu assumo essa autorresponsabilidade, eu tenho um pouquinho mais de força para poder lidar, para vencer minhas más tendências. Fica claro, fica congruente a gente pensar dessa forma? Que qualquer desafio que eu esteja passando hoje, eu não posso... a culpa é de quem? A culpa é minha? A culpa é da minha família? A culpa... Não tem essa de culpa. Porque a culpa muitas vezes nos leva ao... fugiu a palavra, que é complexo, obrigado. Ao complexo de culpa. E a gente precisa entender que a culpa serve só para a gente ter consciência da responsabilidade. E a responsabilidade é de quem? Nossa. A responsabilidade das questões que eu estou vivendo hoje são minhas. Mesmo que eu não lembre, mas eu estava lá na hora do planejamento reencarnatório. Então eu preciso considerar isso. Mais um único trechinho aqui para a gente poder encerrar. A ilusão da autossuficiência nos levou a milênios de desencontros e imenso afastamento de Deus. A gente, por muito tempo, foi acreditando que nós somos autossuficientes. A gente só precisa de alimentação, dinheiro, e a gente consegue dar conta dessa vida. Então a gente, durante muitos séculos, foi se afastando de algum caminho de religiosidade, algum caminho de conexão com Deus. E é esse trecho que os autores estão destacando aqui. O afastamento de Deus é uma das grandes causas de termos escolhido, dentre muitos, o erro de usar drogas numa tentativa de preencher o vazio que essa essência divina provoca. Essa ausência, da essência divina. E eu achei isso aqui genial. Eu nunca tinha parado para pensar nesse conceito. Quando a gente faz, por exemplo, uma meditação, que a gente passa um tempão, que a gente consegue se entregar à meditação, ou a gente está contemplando a natureza, ou quando a gente está num campo sentindo um ventinho gostoso, o cheiro da chuva, todas essas coisas nos trazem bem-estar, não trazem? Então é como se a gente estivesse numa espécie de transe, porque a gente está conectado com aquilo, os problemas somem temporariamente, a gente está ali temporariamente curtindo uma viagem. É esse o ponto. Curtindo uma coisa boa, curtindo uma viagem. Seja socialmente para estar com os amigos, beber umas e tal, curtir, fazer aquela coisa toda, ou numa, entre aspas, viagem sozinho, num de boas sozinho. Toda vez que a gente está querendo preencher esse espaço com qualquer tipo de droga, na verdade, esse espaço poderia ser preenchido buscando o mesmo efeito, intencionalmente, sem precisar de nenhum tipo de composto químico. Apenas se conectando com a centelha divina, apenas se conectando com o síndico, com o Papai do Céu, com o que emite os boletos lá quando a gente precisa. Então, os autores eles trazem esse conceito e realmente é interessante quando a gente começar aos poucos a internalizar isso. O uso de qualquer substância entorpecente
que visa ali a gente fugir da vida que a gente está vivendo agora, a gente, como o Cássio falou, eu fugia e quando eu voltava, os problemas estavam potencializados. Né? Quando a gente volta à realidade, a gente se dá conta que o buraco é mais embaixo, então a gente sente pior ainda e a gente busca uma droga cada vez mais forte. Se a gente conseguisse substituir isso pela busca da presença divina, pela busca da conexão com o propósito de tudo isso que a gente está vivendo, a gente conseguiria o mesmo barato sem prejudicar o perispírito. Pelo contrário, se regenerando, se recuperando, se melhorando. Então, esse conceito que eles trazem aqui, quase no finalzinho do capítulo, eu achei muito legal e vale a pena a gente levar para a nossa semana. Então, para a gente fechar aqui, dizer não às drogas e buscar a solução dos problemas, das dificuldades e das dores dessa vida nas virtudes que você já possui e no desabrochar daquelas que estão aí dentro de você. É agir conforme a sua própria essência, é se amar. Então, jovem, se ame, se cuide, faça como Joana e siga as palavras inesquecíveis do Cristo. Vai, filha, seja fiel. Seja fiel à sua consciência, pois Deus está em toda parte, mas quer fazer morada no seu coração. E quando a gente permite que a espiritualidade superior, que Deus, que a mensagem de Jesus faça morada na gente, a gente consegue elevar a nossa vibração como o Cássio fez lá no Vale dos Suicidas. Então a gente consegue se conectar com pessoas que querem o nosso bem, não os amigos, que querem só uma curtição e depois ninguém lida com os nossos problemas. Só a gente. Meus amigos e minhas amigas, valeu a pena a leitura do Juventude Interrompida? Valeu a pena esse capítulo? Eu adorei esse capítulo. Como eu falei, os dois autores estão de parabéns, que eles trazem uma linguagem muito boa para a gente conversar com o jovem. Então, fortemente recomendo, se você tem qualquer jovem na sua família, ou se você é jovem e você está me assistindo, cara, tenha curiosidade de ler esse capítulo aqui. É da Carta de Cássio, e depois a continuidade, o título do capítulo é Drogas. Vale muitíssimo a pena essa leitura. E se você não tem o livro, indique o livro, tá? Mas se você quiser, você pode compartilhar essa live aqui que a gente leu a Carta de Cássio quase que toda e a gente leu um trecho com algumas sacadas aqui dos autores a respeito de drogas. É só você clicar, depois quando eu postar aqui a live, compartilhe essa live com alguém para que a pessoa tenha acesso a esse aprendizado aqui. Legal? Deixo aqui meu beijo no perispírito, fiquem com Deus. A gente se vê na terça-feira, às 9 horas, na semana que vem, para mais uma carta, para mais um debate aqui, para uma conversa legal aqui com vocês. E a gente está cheio de atividade nesse Setembro Amarelo, essa jornada pela vida que a gente está fazendo. Domingo tem encontro lá na casa do Greg, eu quero ver vocês lá para a gente poder trocar uma ideia e a gente seguir valorizando a nossa própria vida e cuidando do nosso corpo físico. Tá bom? Beijo! Tchau, tchau. Até semana que vem.